Bem, pessoal, o Rio decretou o fim da epidemia da dengue, né? A cidade do Rio de Janeiro, apesar do estado não ter decretado. Eu vou explicar para você essa confusão, porque muita gente me perguntou assim, Júlio, você está falando aí de dengue, 2 milhões de casos, de repente o Rio de Janeiro disse que acabou a epidemia de dengue e já está convertendo os locais de atendimento de dengue para a vacinação da gripe. Que confusão é essa? Eu vou explicar para vocês. Toda vez que a gente fala de epidemiologia, a gente vai ter que analisar alguns fatores. Número 1, existem doenças que são sazonais. A dengue é uma delas, que ela tem uma característica muito grande com a questão das chuvas, né? E além disso, né, a questão do comportamento do mosquito, questão sanitária e uma série de coisas. E no Brasil a gente consegue notificar muito bem dengue, porque a gente passou por várias epidemias. A cidade do Rio de Janeiro percebeu o seguinte: há uma tendência agora de queda rápida de casos de dengue, por redução das chuvas, né, e por essa sazonalidade do vírus. Ciente de que a gripe está aumentando na cidade do Rio de Janeiro e que chega agora o momento da vacinação, ela se antecipou com esses dados que ela tem da cidade, que a gente não tem acesso tão bem quanto eles, né? E percebeu que era um momento interessante deles anteciparem o problema da gripe e ciente de que a redução dos casos de dengue é uma realidade na cidade do Rio de Janeiro. E aí ela decretou o fim da epidemia da dengue e começa a campanha de vacinação toda de forma muito intensa da gripe. E ainda avisa que vão aumentar casos de gripe, internação, uma série de fatores. Júlio, você acha isso errado? Acredito que não. Acredito que a cidade do Rio de Janeiro, analisando os seus números, ciente de que teve uma estrutura muito grande pelo caos que a gente viveu na dengue, né? Ela pega essa mesma estrutura e começa a usar com outros fatores, ciente de que estatisticamente o que está acontecendo é uma tendência. E lembrando, essa tendência de queda é muito regional. Cada cidade vai fazer uma análise, mas tem uma plausibilidade, como eu falei com vocês, científica, né? A questão da chuva, a questão dos números, e analisando tudo isso, ele optou por não desmontar a estrutura e reverter essa estrutura para fazer essas outras campanhas que vão acontecer e são necessárias. Lembrando que a gente olha o cenário da Fiocruz Nacional, aumento de casos de gripe no país inteiro, inclusive no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Já o estado do Rio de Janeiro, por ser muito maior, ter mais cidades, locais com completamente diferença na sua logística, optou por não fazer isso e decretou que continua o estado. Eu sei que isso é confuso, mas ciência é assim, né? Os municípios, eles têm os números deles, têm as autonomias deles. O estado vai fazer análise de quanto o estado, quais como estão as cidades, e o país vai continuar fazendo a sua análise. Dengue ainda é um problema, Júlio? Sim. Rio de Janeiro fez algum absurdo, a cidade de Janeiro? Não. E aí a gente vai ver quais resultados vão dando, se vai ter alguma mudança, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.